aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Esta aula é para você, aluno da terceira série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira, ministro aula de geografia na rede estadual do estado do Acre. É sempre um prazer estar aqui com você, contribuindo nesse processo de ensino-aprendizagem. E eu estou contando, é claro, com a ajuda da intérprete fofa aqui ao meu lado, para que esta aula chegue até você com mais qualidade e que você consiga compreender bem o conteúdo ministrado, aumentando assim seus conhecimentos na área da geografia. Hoje nós iremos falar sobre a concentração de terras no Brasil. Já tem umas aulas que a gente vem falando sobre essa questão da reforma agrária, sobre a concentração de terras no Brasil. E hoje eu trouxe um pouco sobre a pesquisa em relação a isto, né? Como está este andamento dessa questão da distribuição de terras no território brasileiro, né? Maior percentual de áreas dedicadas à agricultura nas mãos de menor número de proprietários de terra. Isso aqui, desde que eu comecei a falar sobre a questão da agricultura no Brasil, que eu venho enfatizando sobre isto, né? Sobre a concentração de terra nas mãos de uma minoria. Aí entra a questão da reforma agrária, os conflitos no campo, que foram aulas que a gente já passou por aqui, falando sobre poceiros, grileiros, né, agricultura familiar, sobre os conflitos no campo, trabalho infantil. Então, tudo isso se resume nessa questão da concentração de terras no território brasileiro, né? Quais seriam as consequências da concentração de terras no Brasil? Ela está na redução das áreas ocupadas pela agricultura familiar e menor número de postos de trabalho nas pequenas propriedades. Nós sabemos que, apesar da tecnologia ter chegado ao campo e grande parte dos pequenos produtores terem se deslocado para a cidade no êxodo rural, ainda existem aqueles agricultores que dependem da agricultura familiar, tanto para sua sobrevivência como para vender no mercado local. E quando eles não conseguem ter acesso a essas terras, eles são prejudicados nessa questão. Então, uma das consequências seria a redução da agricultura familiar, né? Essa concentração de terra nas mãos de uma minoria, vai faltar terra aí para os pequenos produtores, ok? Aí nós temos aí que fizeram um levantamento do censo agropecuário e eles descobriram que o agronegócio, né, brasileiro avança aí sobre o Nordeste e o Centro-Oeste do país, em biomas como o Amazônico e o Cerrado. Quando a gente fala de agronegócio, você está falando aí da mecanização do campo, a tecnologia chegando ao campo, semente selecionada, áreas maiores para a produção, para o plantio. Então, eles vão precisar desmatar mais, eles vão usar mais o arado, eles vão deixar o solo mais empobrecido. E eles vão avançando nas áreas aí, principalmente na questão do cerrado brasileiro. Porque o que comanda aí o agronegócio, a importância aí do agronegócio, eles estão mais preocupados aí com a questão do lucro, né? Eles não estão preocupados tanto com a questão aí de pensar um pouco aí sobre a questão aí do desmatamento, sobre a questão dos impactos causados ao meio ambiente. Tá bom? Então, o agronegócio é um dos problemas que vem causando grandes impactos, apesar de que ele aumenta o PIB do país, a economia cresce muito, a produção de alimentos cresceu bastante, mas ele traz esses impactos negativos, como, por exemplo, o desemprego no campo, ok? Por exemplo, 41% do território brasileiro é ocupado por terras agricultáveis, com tamanho médio de 69 hectares por dono. Você imagina aí uma pessoa só possuindo essa quantidade de terras aí. E eles vão plantar em grandes quantidades para o mercado externo, é claro, aí no agronegócio, como eu citei para vocês. Aí nós temos aí, entre os dois censos agropecuários, houve uma redução de 9,5% no número de estabelecimentos da agricultura familiar, enquanto no agronegócio o crescimento foi de 35%. O que é que observa-se? Que o agronegócio continua crescendo e a agricultura familiar continua diminuindo. Isso é preocupante, ok? Aí nós temos aí que essa questão também da concentração de terras, a agricultura, ela vai avançando aí nas fronteiras do país, que são chamadas aí fronteiras agrícolas, né? Que vai passando aí de um estado para o outro e vai crescendo cada vez mais a questão do agronegócio, tá bom? O problema do avanço do agronegócio nas fronteiras agrícolas é que ele se dá em regiões de preservação ambiental ou terras indígenas. Então, quando eles chegam nesse local que há uma área de proteção ambiental ou área indígena, eles continuam avançando, que eles não deveriam avançar.
Mas como o agronegócio vem crescendo e eles vão precisando cada vez mais de terras para isto, lembra que eu falei que o agronegócio requer uma grande quantidade de terras? Chegou na fronteira e precisou, eles avançam. Eles acabam avançando conforme vocês observam aí no mapa, né, a agricultura, a produção agrícola consolidada, isso que está de verde, e nova fronteira agrícola brasileira, já está avançando aí para esta área aí na região centro-oeste, na região sul e sudeste aí, ok? Então, isto é um problema quando se tem vegetações ou quando tem área de preservação ambiental ou quando se tem terra indígena, ok? Um primeiro impacto que deve ser considerado é o ambiental, quando a gente fala assim sobre a questão dos impactos ao meio ambiente. Se eu estou falando que a agricultura está avançando, então, a primeira coisa a se pensar é que impactos ela causa ao meio ambiente. O uso constante de maquinários de agrotóxicos vão empobrecer o solo, o agrotóxico ao se infiltrar no solo também polui as águas subterrâneas, e o uso constante do solo vai fazer com que ele perca todos os seus nutrientes e chegue ao estágio da desertificação, ok? O segundo impacto que também acontece por conta disso são os conflitos fundiários, né, e os assassinatos, expulsão de família de suas terras. Os grandes produtores, eles vão crescendo tanto a ambição em relação a isto, que eles tentam negociar a compra da terra daquele pequeno produtor. Mas ele não quer vender muitas das vezes porque ele gosta de trabalhar na agricultura, é o bem que ele tem e é o que ele sabe fazer. E por se recusar, ele começa a ser perseguido pelos grandes proprietários e acontece o pior, que é os assassinatos no campo, a violência no campo, que vem crescendo. A gente vê muito isso em jornais, ok? Então esse seria o segundo impacto ambiental. Outra constatação revelada pelo censo, durante essas pesquisas, é o aumento do uso de agrotóxicos, né? Atualmente, pelo menos 1,6 milhões de estabelecimentos agropecuários fazem uso de pesticidas em suas lavouras, 20% maior do que em 2006. Então, no censo agropecuário que eles levantaram, além deles perceberem que está diminuindo as terras para a agricultura familiar e o agronegócio está avançando aí em direção ao Cerrado e à Amazônia, eles percebem também os impactos ambientais, a violência no campo e a questão do aumento do uso de agrotóxico. Eu já citei aqui em outras aulas os danos que o agrotóxico causa ao meio ambiente, né? Ele polui o solo e ele polui também as águas, tanto subterrâneas como as águas de lagos e rios próximos, porque quando chove, a água da chuva leva todo o agrotóxico que está na plantação para os riachos, rios e lagos bem próximos aí. Okay? Então, isso também seria um problema. Tranquilo até aqui? Deu para entender essa pesquisa desse censo agropecuário? O que eles conseguiram observar sobre essa questão da concentração fundiária ou concentração de terras no Brasil? Vamos praticar, vamos para a atividade, que aí eu vou saber se você de fato prestou atenção à aula. Eu acredito que você vai acertar tudo. Vamos lá. Sobre a concentração fundiária no Brasil, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. A primeira diz assim: no Brasil há uma grande quantidade de terras sob posse de um número reduzido de proprietários rurais. Já bota aí se é F ou V, tá? A segunda, a concentração fundiária no Brasil é uma questão atual, visto que no período colonial as terras não se concentravam nas mãos de poucos proprietários. E o 3 diz: os movimentos sociais existem no Brasil desde o período colonial, no qual alguns rebeldes não aceitavam a forma como as terras eram distribuídas. E o 4 diz: o Estatuto da Terra foi elaborado durante o regime militar a fim de regulamentar a questão fundiária no Brasil. Você foi colocando aí FV ao lado no seu caderninho? Se você colocou, vamos para as alternativas para ver se você acertou a questão. Vamos lá? A letra A, né, era para ser verdadeiro, aliás, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A B seria aí falso, verdadeiro e falso, falso. A letra C, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. A letra D, nós tínhamos aí verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E o último, nós teríamos verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Quando você pega esse tipo de questões, como essa aqui, ó, que eu vou voltar, para facilitar a sua vida, eu já dou essa dica. Você já vai colocando F ou V aí do ladinho, tá bom? Vamos ver se você acertou. Olha só, a verdadeira aí era 1, né? No Brasil, você viu o quê? Que é uma grande quantidade de terras
sob a posse de um número reduzido de proprietários rurais. Então, a 1 era verdadeira, a 2 era falsa, a 3 também, porque a concentração fundiária no Brasil é uma questão antiga, né? Desde a sua colonização. Né? A 3 também era falsa, porque os movimentos sociais não são do período colonial e eles não são rebeldes, como diz lá. E a 4ª também era verdadeira. O Estatuto da Terra foi elaborado durante o regime militar. Então, a nossa alternativa correta aí era a nossa letra C. Ok? Parabéns a você que acertou aí. Então, vamos, gente, aí para a questão de número 2. Na questão número 2, você vai olhar aí a charge do lado, para você ver o que ela está querendo dizer. Eu vou ler para você o que está dizendo aí. Porque o Senhor desconfia que a sua mulher está tentando matá-lo. Aí o cara responde, né? Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E de sobremesa, morango e uva. É um discurso. Aí vamos ver o que essa charge está querendo mostrar. Letra A, elevado o preço das mercadorias no comércio. B, aumento da demanda por produtos naturais. C, crescimento da produção de alimentos. D, hábito de adquirir derivados industriais. Letra E, uso de agrotóxico nas plantações. Por que será que esse cara achou que a mulher dele queria matá-lo? Vamos para a opção correta? Vamos lá. É claro que é por conta do uso de agrotóxicos, né? Eu falei isso aí para vocês durante toda a aula, né? O uso de agrotóxicos são os impactos ambientais e parte desse agrotóxico também fica nos alimentos. E chegamos ao final de mais uma aula. Obrigada a você que ficou conosco até o final. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos. Fica na paz de Deus e tchau, tchau, gente.